O que um artista fala não importa coisa nenhuma. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. É um canal que eu assisto todos os dias, o Nerd de Família, do seu Omar. Ele vive dizendo que o que um artista fala não importa, né? Eles acham que são muito importantes. Tem uma música do Raul Seixas também, que ele fala, não tenho saco pra ouvir artista. Eles estão sempre ditando regras com o rei na barriga. Até hoje, e sempre vai ser assim. Mas não pelo fato de ser artista, tá? Porque tem muitos artistas invisíveis. E eles não ficam enchendo o saco de ninguém. O que enche o saco é o ego, o orgulho. Eu sou melhor que você. Eu sou brasileiro a ponto de escrever música popular brasileira. Você não é nem do Brasil. O que você faz não é popular brasileiro. Você é invisível. A não ser que você se junte a nós. Quer se juntar a nós? Seja uma pessoa comum, ensina a cultura Zen. Porque ser comum é extraordinário. Todo mundo quer ser especial, por mil e uma razões. A principal é que a vida é breve. E aí a gente quer deixar um grande registro, uma grande fala, uma grande ação digna de estátua, digna de memória. O seu nome na história é tudo uma viagem, né? Uma viagem do ego. O ego tem medo de se apagar. Porque imagine, o ego é como uma lâmpada. E uma lâmpada tem vida útil. E ele sabe. A diferença é que o ego sabe que ele é uma lâmpada que vai se apagar. E ele não quer se apagar. E na verdade ele quer brilhar mais do que todos os outros egos. Há muitas pessoas praticamente iluminadas. Têm um coração que simplesmente pacifica ao seu redor. Só que elas não estão nesta mesma corrida. Você não vai encontrá-las na mesma pista em busca de um futuro ou de holofotes ou coisas assim. São pessoas simples, invisíveis. Aí que está. Quando você se observa profundamente assim, sem medo, você percebe que tem dentro de você uma necessidade de bajulação muito grande. Ainda mais quando você é jovem, você recém chegou no mundo, não há espaço para você, você tem que fazer o seu espaço e você tem um caminho muito claro de pessoas que vão te ajudar a deixar a sua marca, a ser famoso. Então você fica bastante interessado nesse caminho. É fácil se interessar neste caminho. Este é o grande truque, na verdade. Como um inseto se atrai pela lâmpada, né? A parte inseto da gente também se atrai pelos holofotes do sucesso, da riqueza, da glória. É um grande truque. Ao longo dos anos, nessa trajetória de compositor, criador de coisas, sempre aparecem as possibilidades de se juntar ao grande ser iluminado. Só que aí você tem que trocar a sua lâmpada pela lâmpada fornecida pelo sistema. Você percebe que esta necessidade de se expressar, de ser alguém, ela é facilmente capturada pela inconsciência coletiva e as pessoas são então transformadas em peças de um grande jogo de faz de contas, porque a alma ficou para trás, a sua própria luz foi apagada e você foi em direção da grande luz, aquela que pode te dar as glórias, o sucesso, o pertencimento. A luz própria fica invisível, porque o holofote da ignorância é muito forte. Não adianta culpar ninguém. É sempre uma decisão individual, no final das contas, manter-se ignorante em troca dos aplausos do grande holofote. Porque manter a luz própria requer
trabalho interior, trabalho consigo mesmo, o ser, a meditação, a cultura zen, a arte de verdade, a arte de trabalhar a si mesmo. Muitas pessoas, neste exato momento, estão muito interessadas em ser. Não só os buscadores espirituais, as famílias educadoras, que querem que seus filhos sejam seres humanos saudáveis, integrais, realmente felizes, comuns. Comum para um ser humano é ter luz própria. E as pessoas já estão vendo essa necessidade, porque aquela luz do grande sistema está começando a eletrocutar as pessoas, está falhando. Com certeza iria falhar, com certeza iria eletrocutar quem se aproximasse, porque não é uma luz verdadeira, não é uma luz de vida, é artificial. E nem é artificial por conta dos computadores, mas sim pelo próprio ego, pela própria ignorância. Mas as pessoas estão começando a perceber que a luz própria do ser humano comum precisa brilhar novamente. E olha que interessante. Em um mundo de vagalumes que tiraram a sua própria lâmpada, o artista, aquele que ganha o palco, ele fala como se fosse o único vagalume iluminado, não é assim? Só que num mundo onde todos têm a sua própria luz, esse discurso orgulhoso não fará mais sentido. Em um mundo cheio de pessoas iluminadas, íntegras, cheias de vida, de verdade, de autenticidade, todas são artistas, de certa forma. E todas vão escolher fazer aquilo que gostam, e todas vão ser naturalmente acolhidas, fantasticamente comuns. Então, nesse ambiente, a arte em si, ela já está no ar, ela já acontece, ela já está na luz de todos nós. Agora, quando a luz de cada um de nós é retirada em troca da luz do grande sistema, alguns poucos imbecis selecionados para serem artistas, assim chamados, terão toda essa vibe de ostentação, de poder, de fala, de grandiosidade, que não é real. Porque o real está no coração de cada um de nós. E numa sociedade onde cada um de nós é iluminado pela sua própria vida, na verdade, só nesse mundo é que a arte faria o seu retorno novamente com sentido, entende? A alma dessas pessoas iluminadas é faminta por profundidade, por clareza, presença. Assim, a arte verdadeira iria florescer naturalmente. Mas desse modo em que estamos vivendo, sendo atraídos para a grande eletrocutação. Será que existe essa palavra? Estamos sendo atraídos pela grande Estamos sendo atraídos pela grande luz falsa. O lance é que a arte importa mais do que o artista. A mensagem, a profundidade, a entrega, o compartilhar, o ajudar a deixar mais claro ainda os caminhos para o bem-estar. É isso que um poeta faz. Mas aqueles artistas imbecis, cooptados pelo sistema para serem usados apenas como referência do ápice do que seria arte, é uma luz falsa que está botando tudo para baixo, está nivelando tudo para baixo. Não é luz coisa nenhuma. A luz só vem de cada um de nós, como dizia Buda, né? Seja uma luz para si mesmo. Em um mundo, olha só, no Brasil, isso se esclarece muito bem analisando o Brasil, agora sem metáforas, tá? Você quer enriquecer. Então você vai lá e faz parte da grande luz do sistema e se dá bem. Sendo artista ou político ou qualquer coisa que o sistema ofereça de vaga ali, você vai lá e se dá bem. Aí você sai pela porta de um país miserável. Você não está bem. Você só estará bem quando a humanidade toda estiver bem. Porque a riqueza, ela tem que ser do solo das sementes, não exclusivamente de cada semente. Né? Entende? Isso tem a ver com a vibe do comunismo, né? Mas o comunismo, ele trabalha não com a essência das coisas, mas com uma visão materialista que acaba sempre dando neste erro. Porque o ego humano é muito grande. Ele não vai aceitar se desmanchar
para que o solo se fortaleça. Não. Primeiro ele tem que se fortalecer, não é assim? Então você enriquece e se blinda. Praticamente, carros blindados, grades blindadas. Você está bem, daí você sai da porta, um mundo miserável. Isso não é qualidade de vida. Agora, se você deixa as pessoas livres, com suas próprias luzes interiores, e alimente essas luzes, dando-lhes um solo fértil, todo mundo cooperando para o solo fértil, e solo, eu quero dizer, cultura, não só tecnologia, mas cultura, e com cultura eu quero dizer as várias camadas psicológicas, emocionais, filosóficas, espirituais, saudáveis, para todo mundo ter a sua luz própria. Aí você enriquece, aí a sociedade enriquece, a humanidade enriquece. Dessa forma que está sendo feito, não rola. Eu não sei se eu fui devidamente claro ou se eu fui simplesmente um louco neste vídeo. Mas então, até o próximo.